Então, um dos temas que você mandou no seu descritivo é a respeito da consciência, a respeito do papel da memória, né? E de que ela não serve apenas para momentos de celebração. E com base nessa consciência, como podemos definir o papel das empresas em relação à memória? Já que não é apenas nos momentos de celebração, mas e também em outros momentos, como as empresas podem contribuir para essa memória, em termos gerais? Uma coisa que ficou muito explícita ao longo das últimas décadas é o papel que a memória e como se lida com a memória, e os rituais, e como se lida com a posição das pessoas, tudo isso contribui para formar identidades. Quer dizer, nas últimas décadas houve um avanço muito grande das ciências humanas no sentido de dizer as identidades não são dadas, as identidades não são naturais, as identidades são construídas. E elas são construídas em boa parte pela maneira como você seleciona a memória. Você pode selecionar certos episódios em vez de outros, você pode pegar uma parte do passado e não outra, e essa seleção a gente faz o tempo todo, até porque o material é muito grande, mas a seleção não é apenas de ordem quantitativa, é qualitativa, quer dizer, uma empresa procura pegar aquilo que seja mais honroso para ela, aquilo que lhe dê a melhor imagem, e não só uma empresa, um movimento social também. Quer dizer, então, seja do lado do capital, seja do lado do trabalho, do lado dos partidos políticos, cada um está constantemente retrabalhando o seu passado e mudando o seu passado. Dizendo de outra forma, é como se o que George Orwell apresentava no seu livro 1984, que por sinal foi escrito em 1948, é uma troca de dígitos para dar o título, mas é como se aquilo que ele descreve de se reconstruir a memória, refazer a memória o tempo todo, apagando do passado aquilo que não convém e introduzindo no passado aquilo que precisaria ser inventado, é como se isso fosse um procedimento que nós fazemos naturalmente, só que de uma maneira não totalitária, sem suprimir os documentos, sem suprimir os objetos, mas valorizando. O que a nossa sociedade faz tem uma certa semelhança longínqua com isso, na medida em que nós destacamos, realçamos uma parte e tiramos outra. Então, qual é o compromisso então de quem pesquisa a memória? É ser o mais plural possível. É evitar que o lado celebratório prepondere sobre o lado do conhecimento. Quer dizer, você mostrar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É você disponibilizar todo tipo de material e tentar fazer a coisa mais plural possível. E essa criação de centros que não sejam governamentais e que saiam da universidade, ela contribui para diversificar essa preservação da memória? É muito bom a gente notar que pesquisadores que em outros tempos teriam que trabalhar só no mundo acadêmico, começam a ser requisitados também por setores não acadêmicos, institutos, empresas, etc. Isso é muito bom. E é muito bom porque isso mostra um interesse maior desses setores pela produção de conhecimento e também pela prestação de contas à sociedade. Porque quando uma empresa cria um centro de memória, ou quando ela faz um balanço social, ela está prestando contas à sociedade. O importante é garantir a independência dessas iniciativas, é garantir o caráter plural, é evitar que elas sejam tomadas pelo lado, vamos dizer, celebrador da coisa, ou pelo lado de só apresentar o que há de melhor. Porque as histórias de pessoas, de grupos, de movimentos, de classes, de empresas, de partidos, são histórias contraditórias. Você tem o que deu certo, o que deu errado. Por exemplo, em termos de ciência. Na ciência, a gente estuda geralmente a ciência que deu certo. Mas as hipóteses que nem foram testadas... Que também são importantes para... Talvez há hipóteses que não foram testadas e que foram descartadas e que hoje talvez a gente tenha condições de testar e até de comprovar. Quer dizer, existe um passado que às vezes pode reviver. E acho que uma das coisas interessantes de um centro de memória é essa possibilidade de você dar vida de novo a um passado. E essa questão das memórias plurais, que acho que é o termo que é utilizado, como garantir que ela realmente esteja presente dentro de um centro de memória? Acho que isso se garante na medida em que o centro de memória só vai ser respeitado se ele tiver esse aspecto. Se você tiver um centro de memória que passe para a opinião pública a imagem de que ele apenas está lá para fazer propaganda da empresa, então ele não vai ser respeitado nem pelo público acadêmico, nem pelo público leigo. Agora, se você tem um centro de memória que não está atrelado diretamente aos interesses
da empresa, se ele tem uma independência, se as pessoas sabem que podem ir lá e encontrar os vários lados da mesma história, que além disso ele pode contribuir para uma educação melhor, uma formação melhor das pessoas, mais acesso a ferramentas da cidadania, ele consegue respeito. Então, você não precisa colocar uma regra para isso. Espontaneamente ele vai ser respeitado ou não, conforme ele lidar com o material dele. Como aliar memória, identidade, responsabilidade social e ética no trabalho realizado nas empresas via centro de memória? Elas se ligam entre si, porque a ética e a responsabilidade social estão muito próximas. Quer dizer, cada vez mais a gente tem a convicção de que empresas, como outros atores, pessoas jurídicas, assim como pessoas físicas, têm uma responsabilidade em face da sociedade. E isso é muito bom que a gente tenha essa noção, essa convicção, que isso esteja crescendo. Agora, como você alia isso? Acho que na medida mesmo em que muitas funções que eram antes concentradas no Estado foram se separando. Você tem um lado ruim, que significa que o Estado não dá mais conta de certas obrigações suas, que só ele pode ter, como, por exemplo, promover a justiça social, é algo que o Estado pode fazer de maneira macro. Iniciativas de uma empresa, de uma ONG, são iniciativas micro que ajudam alguns, mas não ajudam todos. Então, há um lado ruim, vamos dizer, nessa perda de certo papel do Estado, mas há um lado positivo no fato de você ter setores muito diversos, desde empresas até o terceiro setor, assumindo uma responsabilidade pela sociedade, um compromisso ético. Isso está tornando a questão da ética uma questão presente, não só em quem, vamos dizer, nos altos escalões do Estado, mas na sociedade como um todo. A sociedade brasileira está exigente de ética. E não só a brasileira, outras. Então a decepção com o poder de Estado, decepção com os políticos, vem junto com uma demanda muito forte de ética. Quem vai agir para ocupar esse espaço da ética, do compromisso com uma sociedade mais justa, está aberto a todos. E essa questão da ética sendo trabalhada dentro das empresas, ela acaba refletindo no restante da sociedade, você acredita que isso? Eu acho que tudo isso é muito polêmico, porque dentro da empresa você tem que ver também qual o discurso e qual a prática. Você também tem que ver que certas decisões podem parecer eticamente justas à primeira vista e podem não ser à segunda vista. Nós não temos mais respostas para questões éticas tão diretas quanto 50 anos atrás. Quer dizer, matar, roubar, continuam sendo questões, assuntos condenados, mas a própria definição do que eles são, às vezes, é difícil. Para alguns, por exemplo, ocupar uma fazenda é um roubo, para outros é um movimento social. Então, para uns, fazer aborto é um assassinato, para outros é um mal menor, é uma questão de saúde pública. Então, a nossa sociedade está colocando questões no plano da ética que antes ela não colocava. Isso é muito positivo. Eu acho que no plano ético nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, nós temos que ter um ambiente para discussão do que é ético e do que não é. Sem esse ambiente, você não tem como aplicar. Depois, nós temos que ter um compromisso ético. Mas tem que estar claro que o compromisso ético sempre é um tanto instável e que aquilo que é ético num certo momento pode deixar de ser um outro momento, ou que pode ter resultados que acabem sendo negativos. Nesse contexto, a memória é essencial, registrar a memória para avaliar essa evolução ou mudança. Né? Memória acaba tendo dois sentidos, né? Você tem uma memória aqui do passado e você tem, como no computador, a memória prospectiva, por assim dizer. Né? Quer dizer, uma parte da memória de um computador é ocupada por aplicativos que justamente preparam o futuro. O ponto .com, o ponto .exe, né? Enquanto o ponto .doc, por assim dizer, preserva o passado, para fazer uma distinção bem simples. Ponto .pdf. Então nós temos que tentar preservar o máximo da memória anterior. Agora, preservar a memória também supõe você escolher, você vê o que você destaca, como aparece. Há em Santos, agora, no ponto em que a cidade foi fundada, um museu muito interessante da cidade antiga. E é interessante você ver as fotos, porque você vê várias classes sociais, está mais, talvez, diversificado do que estaria 20 anos atrás, em que talvez não aparecesse um negro, talvez não aparecesse um trabalhador, apesar da maior parte dos que aparecem serem da elite.